Hoje eu vou te explicar do básico ao avançado como criar um funil de e-mail marketing para sua loja online. Desde o porquê fazer, as plataformas que eu recomendo, estruturas iniciais de fluxos, campanhas que você já pode rodar hoje ainda e as principais métricas que você tem que olhar. Então, sem enrolação, de forma direta, simples e objetiva, vamos começar. Primeiramente, por que você deveria fazer o e-mail marketing? Quando você anuncia para uma base que você já tem, o seu ROI costuma ser mais alto, porque basicamente o único custo que você vai ser o custo da plataforma. Você tem o benefício de ter a sua própria base, então você não depende de ficar comprando a base dos outros, que é quando você faz tráfego pago, você paga para o Google, para o Facebook, para o TikTok, para eles mostrarem o seu anúncio e os seus produtos para a base deles. Agora, se você tem uma base de e-mail, o custo é praticamente zero, já que você pode só abrir o seu Gmail e sair mandando e-mail para todo mundo e já fazer vendas. Então você tem a sua própria base, você tem a sua própria rede de tráfego. E um dos motivos é porque o custo de anúncio está cada vez maior. Inclusive, não sei se vocês viram ainda, mas tem uma notícia de que o Facebook, a partir de 2026, ele vai começar a taxar os anunciantes aqui do Brasil. Então, quando você depende de tráfego de terceiros para vender, você fica refém dessas plataformas, fica refém dos algoritmos e é só você olhar para a história. Por exemplo, acho que em 2010, por aí, aconteceu que o Google ele teve uma mudança no algoritmo e ele começou a priorizar os usuários que pagavam mais, que vamos ser sinceros, as grandes empresas são as que mais pagam as plataformas, então para eles fazem muito sentido priorizar essas empresas e não priorizar os pequenos anunciantes que estão ali gastando pouco. Ah, mas como que eu sei se eu sou um pequeno anunciante ou não? Se você não investe pelo menos uns R$ 5.000 por dia, você é um pequeno anunciante. E óbvio, quando você faz e-mail marketing, você tem um número maior de contatos. Ah, eu não estou falando de contato do e-mail, do lead, não. Estou falando de contatos, de pontos de contatos que você tem com aquela pessoa. Então, se você manda e-mail uma vez por semana, você tem 4 pontos de contato durante o mês. Se essa pessoa abriu 3 vezes, 2 vezes, ela lembrou da sua marca aquela quantidade de vezes. Isso é muito bom, porque como eu já falei várias vezes aqui no canal, você tem que ter ali de 5 a 7 pontos de contato para fazer uma venda. E aí, depois que essa pessoa já teve contato com você, você não pode deixar ela esquecer. Então, você tem que continuar mantendo contato com essa pessoa, para ela continuar comprando de você e lembrando da sua marca. Bem, agora vão algumas plataformas que eu recomendo para fazer e-mail marketing, que são a Omnisend, a Klaviyo e a ActiveCampaign. A Omnisend e a Klaviyo elas são bem parecidas e a ActiveCampaign eu particularmente nunca usei. Eu prefiro essas duas daqui, aí você escolhe de acordo com o preço ou algumas funcionalidades que você achar melhor. E agora, se você não roda e-mail marketing ainda para sua loja, eu vou te passar uma estrutura inicial de fluxos que você pode criar. Ah, então como é que funciona essa questão das plataformas? Por que eu tenho que pagar uma plataforma se eu posso simplesmente abrir o meu Gmail, o meu Outlook, ou sei lá o que você usa, e sair mandando e-mail para todo mundo? Porque nessas plataformas você consegue automatizar. E existem dois tipos de automações, digamos assim. Os fluxos, que é quando você define que quando um usuário fazer uma ação X, ele vai receber um e-mail Y, e depois de tanto tempo, o corpo do e-mail vai ser tal, a headline, o assunto, você já deixa tudo isso bem definido. E a gente tem as campanhas, que é quando você seta um e-mail específico, um corpo específico, um assunto específico e você seta também um público específico dentro da sua base de dados que você vai mandar. Então seria, por exemplo, um é você fazer um fluxo de recuperação de carrinho e outro é você fazer uma campanha de Natal e mandar cupom de desconto para sua base. Essa é a diferença. Então, essa estrutura inicial de fluxos são aqueles que você vai definir uma vez e sempre que algum usuário fazer aquela ação, ele vai receber ali o que você determinar. Primeiramente, antes de criar os fluxos, você tem que ativar o pop-up na sua loja. Essa é uma recomendação minha. Tem gente que não faz, tem gente que deixa só o campozinho de newsletter ou de grupo VIP embaixo no rodapé da loja. É algo válido. Só que eu acredito que aí se você está recebendo umas 1.000 visitas diárias na sua loja, já é válido você ativar o pop-up. Óbvio, tem que olhar a questão do tempo, porque se a pessoa já entrar, em vez dela ver o produto, ela já vê o pop-up, tem mais chance da pessoa simplesmente voltar. Ah, isso pode ser bom, pode ser ruim, não sei, você vai ter que testar, mas deixa aí pelo menos uns 10 segundos, 15 segundos, pode ir trocando, pode ir mudando, depende da velocidade do seu site, etc. Mas de qualquer forma, é muito válido você testar o pop-up. Se você não sabe o que é um pop-up de e-mail, é quando você abre uma loja e aparece lá, ganhe 5% off, 10% off.
aí você tem que deixar o seu e-mail lá. Ou quando é uma roletinha, você tem que deixar o seu e-mail para você clicar e girar a roleta e você ganhar algum prêmio. É basicamente isso. Aqui com o pop-up você consegue capturar essas pessoas. Por que que é importante eu capturar a maioria das pessoas que entrarem no meu site? Porque você já pagou caro e vai ficar cada vez mais caro para a pessoa entrar no seu site. Então, uma vez lá, mesmo que, por exemplo, vamos supor que 100 pessoas entram no seu site, dessas 100 pessoas, 60 saem sem clicar em nada, sem ir pro carrinho, sem ir pro checkout, nada. Dessas 100 pessoas, você pagou para elas irem, depois saírem, você não tem um lead, você não tem nenhuma informação acerca daquela pessoa. Agora, se de 100 pessoas que entraram, 60 saíram, mas pelo menos dessas 60 que saíram, você conseguiu capturar ali uns 20 e-mails. Desses 20 e-mails você pode anunciar para essa pessoa, você pode aparecer na caixa de entrada dela. Então acaba que você aproveita melhor o seu tráfego. E aqui vão alguns flows automáticos que são a estrutura básica e inicial que você tem que ter. Assim que você assinar alguma dessas plataformas, você vai pegar e vai criar os seguintes flows automáticos. O primeiro, de visualização de produto. O que seria esse visualização de produto? Seria para aquelas pessoas que entraram no seu site, se inscreveram no pop-up, só que elas só viram os produtos, elas não adicionaram o carrinho nem nada. Então você vai mandar um e-mail depois de certo tempo para essas pessoas. E cuidado na hora que você for criar esse fluxo daqui para você acabar não deixando duplicado, digamos assim, o público. Porque se você não segmentar direito, pode acabar que dá uma confundida aqui de que às vezes a pessoa ela abandonou o carrinho, mas ela viu o produto também. Então ela vai receber o e-mail da visualização de produto e o e-mail do carrinho abandonado, então muito cuidado. Depois da visualização de produto, você vai criar um fluxo de carrinho abandonado, que é básico, vocês já sabem. Depois de 5 minutos que a pessoa abandonou o carrinho, você manda e-mail, 30 minutos, 2 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas e assim por diante. Terceiro fluxo automático que você tem que ter é o de checkout abandonado. E por fim, pedido confirmado mais cross-sell, que é quando uma pessoa realiza um pedido, você vai mandar um cross-sell. Como assim? Você vai mandar um e-mail de pedido confirmado, vai colocar ali algumas informações e embaixo você vai deixar mais alguns produtos. Tipo, já que você gostou desse, que tal dar uma olhada nesses? Você deixa produtos da mesma coleção. Assim você pode aproveitar daquelas pessoas que estão ali na emoção da compra ainda, e elas já compraram um produto, elas já veem outro parecido, outro que combina, e vão lá e compram outro, ou compram uma segunda unidade. Eu tenho certeza aí que se você tem um e-commerce, você deve ter um e-mail de pedido confirmado. É quase que obrigatório você ter um. Então a única coisa que você vai fazer é colocar um cross-sell aqui. Isso faz muita diferença, sério. E depois, seguindo a mesma lógica, você vai criar um fluxo de e-mail de rastreio mais cross-sell. Então quando você mandar o código de rastreio ou atualizações de rastreio, que todo mundo quando compra um produto na internet, depois vai lá, abre o e-mail e fica caçando o código de rastreio. Então esses dois fluxos daqui, eles estão aqui porque muita gente abre, são disparados os que vão ter a maior taxa de abertura, porque já é comum as pessoas entrarem nesses tipos de e-mail e elas não estão esperando que você vai fazer uma oferta, que você vai oferecer outros produtos. Então quando se fala de flows automáticos, para iniciar e pelo menos você tem que ter esses 5 flows automáticos, e eu tenho certeza que se você já criar esses fluxos hoje ainda, amanhã você já consegue ter resultados com e-mail marketing. Agora vamos para as campanhas. A diferença aqui do fluxo e da campanha é a configuração, e que a campanha você paga ela separado, digamos assim, como se fosse uma campanha de tráfego mesmo. Eu recomendo você criar campanhas quando você for anunciar novas ofertas, quando você tiver novas coleções, você também criar campanhas com novela, que é um princípio ali do Russell Brunson. Depois desse vídeo você vai jogar na barra de pesquisa aí do YouTube o Russell Brunson e você vai aprender como criar e-mails de novela. Eu não vou abordar esse tema aqui hoje. Você vai também criar campanhas quando você lançar um produto, óbvio, isso aqui são somente recomendações, mas nas lojas que eu implemento e-mail marketing, eu sempre trabalho essas campanhas pelo menos. E agora uma dica de ouro sobre o design das campanhas, e isso vale tanto para as campanhas, para o corpo do e-mail nas campanhas, quanto nos flows automáticos, que é um hack muito bobo, só que muita gente não faz. Mas antes de eu falar esse hack, eu quero que vocês pensem no seguinte caso. Vamos supor que vocês vão fazer uma compra no Mercado Livre. Você vai lá, digita no Google, mercadolivre.com.br, entra. Vamos supor que você vai comprar um ventilador. Você clica, escolhe um ventilador, coloca no carrinho, adiciona o carrinho e você vai para o checkout. Só que quando você vai para o checkout, todo mundo sabe aqui, o Mercado Livre ele é amarelo, o site é todo amarelo. Só que quando você vai para o checkout, a página do checkout está roxa. E aí, nesse mesmo instante, no seu cérebro, acontece
uma quebra de expectativa, quebra de credibilidade, porque pelo visto você não está mais no site do Mercado Livre, você foi redirecionado para outro lugar. Obviamente você não vai fazer aquela compra. Seguindo essa mesma lógica, mantendo a congruência, mantendo a identidade visual, mantendo a cor dos botões, a fonte, mantendo tudo, o design do corpo do seu e-mail tem que ser basicamente uma cópia da sua loja, de preferência a home. O que eu quero dizer com isso? Se na sua loja o seu header é preto, a logo é branca com um detalhe em dourado, se a sua tipografia é Monster Hat, se é Arial, você vai manter aqueles padrões. Se a sua letra é uma letra cursiva, uma letra bastão, você vai manter, você vai quase que imprimir a sua home da sua loja ali no e-mail. Também, inclusive, a parte de baixo, com as informações de contato, o seu endereço, o CNPJ, tudo. Porque aí a pessoa, assim que ela entrar no seu e-mail, ela vai saber que é o e-mail da sua loja, mantendo a mesma identidade visual, e ela não vai achar que é um golpe. E vai por mim, isso acontece demais. Acontece muito de principalmente transportadoras que vazam os dados dos clientes, golpistas compram esses dados e começam a mandar e-mail, começam a mandar WhatsApp, e no e-mail eles colocam como se fosse o pedido foi parado, o pedido foi taxado, e a pessoa vai lá e paga aquilo e cai num golpe. Então, para evitar esse tipo de coisa e também prezando a experiência do seu cliente no ecossistema, digamos assim, da sua loja, mantenha o design igual da sua loja. Literalmente imprima a sua loja, as suas cores, a sua identidade visual, a sua tipografia, a sua logo ali no seu e-mail, porque isso ajuda muito no seu branding, ajuda também as pessoas não desconfiarem do seu e-mail, porque vai por mim, o seu e-mail vai cair no spam, ele vai cair na caixa de promoções, nem sempre ele vai cair na caixa principal. Pode ser ali que as pessoas fiquem um pouco desconfiadas. Esse é um ponto muito importante e que vai por mim, eu já testei, muda muito a taxa de conversão no e-mail se ele for parecidíssimo com a loja. Vamos supor que é um e-mail de recuperação de checkout. Então a pessoa, ela entrou na sua loja, viu que o seu header é tal, que sua tipografia é tal, inconscientemente ela já memorizou aqueles padrões, sabe? Então ela saiu da sua loja, foi fazer outra coisa e aí ela recebe um e-mail. Ela entra no e-mail e tem a mesma identidade visual da sua loja, com as mesmas cores, tipografia, logo, etc, tudo. Ela vai clicar no e-mail novamente e ela vai ser redirecionada para o seu checkout, que também tem que ter a mesma identidade visual. Ela viu o seu anúncio, foi para sua página, adicionou o produto ao carrinho, entrou no checkout, fez o pagamento, recebeu o e-mail de pedido confirmado e quando ela clicar de novo num produto ali que você deixou de cross-sell, ela vai para sua página. E se isso tudo estiver muito alinhado, a identidade visual, todos esses pontos que eu já falei, isso facilita muito a experiência do usuário e você acaba passando credibilidade para aquela pessoa. Algumas outras dicas agora em relação ao design dessas campanhas são: se você não tem um designer, se você não manja disso, eu recomendo que você pegue modelos prontos da própria plataforma que você for usar. E óbvio, dá uma adaptada, muda, coloca suas cores, sua tipografia, mas para a maioria aqui dos fluxos que eu passei, você vai encontrar modelos de e-mail e modelo de fluxos até que já estão ali pré-setados. Então você não vai ter que ficar quebrando cabeça tentando colocar, adicionar, mudar cada um desses públicos daqui. Provavelmente nessas plataformas aqui você já vai encontrar modelos desses fluxos. Aqui são dois sites que tem alguns modelos de e-mail que compensa você dar uma olhada depois. Eu vou deixar esses links aqui na descrição, então depois você pega e dá uma olhada mais com calma, mas todos eles mostram templates assim de e-mail que você pode pegar, usar como referência e aí você vai pegar e vai dar uma explorada aí por si só. Encaminhando agora um pouco mais para o final, eu vou falar das principais métricas que você vai olhar depois que você já colocou o seu fluxo para funcionar, já colocou algumas campanhas para rodar e agora é como se fosse uma ferramenta de anúncios normal, uma ferramenta de tráfego. As principais métricas que você deve olhar e você deve otimizar em cima delas são a taxa de entrega, a taxa de abertura, a taxa de clique e a taxa de conversão. Não precisa ficar olhando outras coisas, só foca nessas 4 daqui e eu recomendo você treinar uma IA para te ajudar a analisar e melhorar cada um desses pontos. Então é só pegar um GPT, um Gemini da vida, colocar agora você é especialista em e-mail marketing tal, você pode pedir para ele te dar ideias de header, de pré-header, de corpo de e-mail. Se algum desses pontos tiver ruim, você pede para ele analisar as métricas e melhorar, te dar sugestões de melhoria. Isso vai facilitar demais a sua vida aí, se você não é um copywriter, nem uma pessoa que manja muito disso, mas mesmo assim já quer começar a implementar e-mail marketing. Eu tenho certeza que se você aplicar isso, você consegue faturar muito investindo quase nada, de uma maneira aí automática, fácil, mas que a maioria das pessoas não fazem. E aqui eu vou deixar um aviso: não é segredo nenhum que as redes de tráfego estão ficando cada vez mais caras. E se você não aproveitar a base que você tem no
seus grupos de WhatsApp, nas suas contas do Instagram e na sua lista de e-mail, pode ter certeza que vai ficar muito difícil lucrar no final. Nós conseguimos observar que um movimento desse já aconteceu ali nos Estados Unidos, por exemplo, há 3, 5 anos atrás, 7 anos atrás, que seja. Lá, a maioria das empresas não lucram na primeira venda, eles lucram no segundo, na segunda e na terceira. Aqui no Brasil, para a maioria das pessoas, ainda assim é possível lucrar na primeira venda, mas está cada vez mais difícil. Então, se um cliente já comprou de você, se ele deixou aquele lead, cara, aproveita essa pessoa, aproveita ao máximo, tenta vender para aquela pessoa. Isso vai ajudar você a ter um ROI maior, a sua empresa vai valer mais, você vai ter uma nova fonte de aquisição, você não vai ter que ficar à mercê das normas e das plataformas em si. Bem, espero que eu tenha conseguido contribuir em algum desses pontos. Se você gostou desse vídeo, considere aí deixar um like, deixar um comentário, se inscrever aí no canal, porque eu trago vídeos assim sempre e espero de verdade que você aplique esse conteúdo, que eu passei o passo a passo, agora é só você pegar e fazer. Se você gostou muito desse conteúdo e quer compartilhar com outras pessoas, manda para um amigo seu ou tira uma foto aí, vê nessa aula, me marca no Instagram que eu vou deixar aqui. E quando você fizer isso, que eu tenho certeza que você vai fazer, eu vou te mandar aqui esse mapa mental. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.